Bem-vindo a mais um Justiça do Trabalho em Foco, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que semanalmente, você sabe, trata aqui de assuntos do seu interesse. Neste mês de abril, Cuiabá, a capital do estado, completa 290 anos. E como esta jovem senhora está tratando e sendo tratada pelos seus habitantes? Sobre isso, a gente conversa com o doutor em Geografia Humana, professor Cornélio Silvano Vilarinho Neto, mato-grossense de nascimento e cuiabano de coração, que há mais de 30 anos estuda a questão urbana de Cuiabá. Professor, quantos brasileiros moram em Cuiabá atualmente? A população de Cuiabá, no momento atual, deve estar em torno de 545 mil, né? E eu espero que esta população não aumente tanto, porque nós estamos vivendo um caos urbano em Cuiabá, né? E se aumentar mais a população, aumenta mais os problemas sérios. Haja vista o seguinte, que todo mês aumenta, por causa da facilidade, aumenta o número de carros nas vias de Cuiabá. E as vias continuam as mesmas, caóticas, o problema é muito sério. A cada dia o trânsito fica pior, né? Você vê cada dia também é acidente, é tudo. Você sair de casa, eu morar aqui na Avenida CPA, para chegar a Universidade Federal, que deveria demorar 5, 10 minutos, você demora, tem vezes, mais de hora, por causa dos engarrafamentos que já está existindo, né? Professor, e Cuiabá, ela apresentou índices de crescimento nos últimos anos sempre acima da média nacional. Continua com esse crescimento? Olha, dos anos 70 a 80, de 80 a 90, 90 a 2000, o crescimento era acima da média nacional. No momento, esse crescimento está estabilizado, né? Ele não está abaixo da média nacional, mas também não está crescendo muito acima da média nacional, porque deu uma estabilidade no processo migratório interno desse país. Então, quer dizer, não existe muita mais migração, né? A Cuiabá, houve todo esse crescimento, essa corrida, quando Cuiabá era ainda fronteira agrícola. Agora a fronteira agrícola está mais distante, está lá em Rondônia, né? Quer dizer, Cuiabá já deu uma estabilidade. Professor, mas mesmo com esse crescimento econômico do Estado, isso não vai continuar atraindo levas de imigrantes? Não, eu acho que esse crescimento do Estado atraiu uma leva de imigrantes, de pessoas que fossem prestadores de serviço, se Cuiabá estivesse oferecendo emprego. Mas esse crescimento econômico está na mão da minoria, na mão da classe dominante. Quer dizer, é um crescimento econômico que está na mão daqueles que dominam. E você sabe que a classe dominante ela é menor do que a classe popular. Então não está tendo uma oferta de emprego para a classe popular, não está tendo frente de trabalho aqui em Mato Grosso para a classe popular. Então por isso que o processo migratório ele tende a se estabilizar. Professor, o senhor falou que Cuiabá tem em torno de 500 mil habitantes. E na sua tese de doutorado, o senhor trata Cuiabá como uma metrópole. Isso uma coisa não contradiz a outra, metrópole com 500 mil habitantes? Não, porque quando eu trato ela como metrópole, eu quero mostrar, porque quem determina as questões de metrópole, antes era o IBGE, que foi nos anos 70, criou as 6 metrópoles nacionais, depois veio mais outras 3, e aí, quando chegou a Constituição de 88, a Constituição remeteu para os estados criar suas áreas metropolitanas, né? Neste caso, eu quero mostrar que não é a quantidade de população que faz de uma cidade uma metrópole, e sim a prestação de serviço. E Cuiabá tem uma prestação de serviço importantíssima, de alto padrão, que já tem uma prestação de serviço que já atende o sul do Pará, o oeste do Amazonas, o estado do Acre, o estado de Rondônia, o leste boliviano, todo tem uma influência, Cuiabá tem uma influência em toda essa área, quer dizer, ela é uma metrópole regional, porque a prestação de serviço dentro da saúde, da educação, né? Professor, e como é que vive a população, o senhor falou de serviço, prestações de serviço, como é que vive a população cuiabana? Mas isso a gente conversa daqui a pouquinho, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta. A busca contínua pela melhoria no atendimento e pela rapidez na solução dos processos faz da Justiça do Trabalho a justiça mais eficiente em Mato Grosso. Através da ouvidoria, nosso usuário, que é você cidadão, pode fazer suas reclamações, elogios, dar sugestões e assim contribuir para a melhoria dos serviços. Você pode contatar a ouvidoria via e-mail através do nosso site, por telefone,
depositando os formulários preenchidos nas urnas ou pessoalmente com um dos nossos atendentes na sala da ouvidoria, que fica localizada no andar térreo do Fórum Trabalhista de Cuiabá. Faça uso da ouvidoria. Estamos prontos para atendê-lo. Estamos de volta com o Justiça do Trabalho em Foco, que hoje aproveita o aniversário de Cuiabá e conversa com o doutor em Geografia Humana, Cornélio Silva Vilarinho Neto. Professor, a Cuiabá tem tratado bem os seus moradores? A população tem uma qualidade de vida boa? Olha, preste atenção nesse ponto, é muito importante a pergunta que você me faz, né? Cuiabá não foge à regra do resto do país. É uma cidade dentro de uma estrutura, de uma estrutura econômica capitalista. E como o capital, ele só é capital porque ele tem, o micro que ele tem é a divisão de classe, Cuiabá é um problema muito sério. Vive-se bem em Cuiabá quem pode pagar-se bem caro para viver, para morar, que tem acesso a uma boa moradia, que tem acesso à cultura, tem acesso ao lazer, ao trabalho. Quem não tem essas condições econômicas de morar, vai morar nos setores da periferia da cidade. Quando eu estou falando periferia, não estou falando no entorno da cidade, estou falando periferia no sentido econômico, que não tem um alto poder aquisitivo, não tem lazer, não tem uma condição de vida, uma boa qualidade de vida. Por que não tem isso? Porque até o momento ainda não tem de nossos dirigentes a preocupação de estar oferecendo isso aí, que deveria ser um trabalho público, porque todos eles pagam IPTU. Professor, o senhor disse há pouco que Cuiabá oferece muitos serviços, já tem essa capacidade de ofertar bons profissionais, bons serviços, mas também falou dos problemas, como o trânsito difícil que nós enfrentamos, a questão de segurança. A cidade tem ações, né, ações no sentido de melhorar, de atender essas demandas que esse crescimento traz? Olha, até o momento, a gente não vê na prática uma preocupação dos governantes de estar melhorando, de estar sanando esses problemas. O trânsito continua caótico, como eu acabei de falar. A segurança, terrível, você não tem segurança onde você está, porque o problema é sério. E dentro disso aí, quem sofre? É a população de baixo poder aquisitivo, porque ela não tem carro blindado, os ônibus não têm carro, não é blindado para estar livrando desse problema. E elas não têm uma segurança realmente como devia. E, mediante, não tem um processo, uma preocupação com o setor básico da nossa sociedade, que é a saúde e a educação. É um problema sério, caótico, Cuiabá. Quando se trata de ir para o pronto-socorro, todo dia está a reclamação aí. O SUS tem melhorado, mas tem que melhorar muito mais, porque não tem como viver. A educação também. Nós temos uma educação desponta aqui, enquanto a Universidade Federal de Mato Grosso, que é uma universidade pública como as federais, em todos os estados brasileiros, as escolas superiores públicas são melhores que as privadas, né? Isso tem mostrado, mas não, enquanto o ensino fundamental e médio, ainda tem muito que se trabalhar em cima. Professor, mas esses problemas todos não são decorrentes desse boom populacional, desse crescimento, e o poder público não deu conta de atender a contento esse crescimento que Cuiabá apresentou nos últimos anos? Eu até acho que isso aí é uma maneira de fugir da realidade, né? Porque se Cuiabá cresceu, se Cuiabá tem isso aí, Cuiabá também arrecada impostos, né? Eu acho que tinha como condição, é lógico que como o crescimento nunca se dava para planejar, saber para quando se estava planejando, mas pelo menos tem ações que deveria ser tratada, já deveria ter sido sanada. A questão do trânsito é uma delas, a questão, às vezes, da saúde, a questão da escola, da educação. Professor, e o senhor falou uma palavra-chave, planejamento. E as questões de planejamento habitacional, déficit habitacional e a economia de Mato Grosso, a população economicamente ativa, onde que ela está, onde ela encontra emprego hoje? Mas isso a gente conversa daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo e volta em instantes.